quadrados cortados, a tira para ser acrescentada nos quadrados, eu vou mostrar como vamos fazer. Então, gente, aqui eu tenho a minha placa de corte, a minha régua, vou deixar de lado, vou colocar o meu quadrado sobre a placa de corte e vou colocar um pedaço de tecido laranja, como eu combinei com vocês, para que uma parte do meu quadrado fique diferente. Do centro para a ponta, eu vou colocar um pedaço numa linha inclinada. Vou colocar alfinete onde vou costurar direitinho como eu vou fazer, tá, gente? Aqui está. Dobro para ver se cobriu todinho o meu tecido. Aqui não cobriu. Tá faltando um pedaço. Então, esta inclinação tem que ser modificada. Vou trazer a inclinação um pouquinho mais para cá. Vem aqui. O alfinete na direção de onde vem a costura. Quando eu costurar, ele vai virar. E ele cobriu todinho o meu quadrado. O meu quadrado vai permanecer do mesmo tamanho que ele era. E agora, vamos à máquina. Minha máquina maravilhosa. Uma bernina da linha Bernete. A linha Bernete, ela é mais barata do que a outra, Bernina, feita pela mesma fábrica, e ela cabe direitinho no bolso de uma dona de casa comum. Claro que aqui no Brasil, nós vamos comprar a nossa Bernina em vezes, se for a conveniência de vocês. Então, vamos à costura. A minha linha é escura, porque assim vocês podem enxergar. Então, a gente pode ver a linha que tá mais escura. Costuro de um lado a outro do quadrado. E eu vou mostrar depois como é que a gente tira o excesso. Vejam que eu vou mostrar para vocês. O tecido foi colocado. Eu vou passar esse tecido. Este é o quadrado inteiro. E este é o quadrado já com a tira para substituir uma parte dele. Quando nós vamos passar, nós podemos e devemos tirar os excessos de linha e tudo mais. Eu vou passar pelo direito e agora eu vou abrir a costura pelo avesso. Então, o tecido do quadrado ficou grande para o lado de cá e o tecido da tira ficou para o lado de lá. Passo com a costura aberta. E agora eu vou tirar o excesso.
Muito importante, gente, é que o meu quadrado permaneça do mesmo tamanho que ele era. É claro que é do tamanho um pouquinho menor, porque um pedaço do meu tecido foi colocado para dentro quando eu juntei com o tecido da tira. Então, vamos lá. Eu vou virar. E o que que acontece? A lateral do meu quadrado está aqui. Eu coloco a régua encostadinha no quadrado e corto com o meu cortador circular num prolongamento da linha do quadrado. Este lado tá certo. Agora, vejam, deste lado fica mais fácil entender se eu colocar o quadrado no avesso e eu vou cortar também no prolongamento da linha do quadrado. Agora só falta cortar o lado de cá. Meu quadrado original está aqui. Ele serve de modelo para o quadrado que vai ter o complemento alaranjado. Ponho a régua e corto. Cortou. E eu tenho mais um quadrado feito. O excesso de tecido, a costura está aqui. Ele está deste lado. Então, eu vou cortar o que foi substituído pelo tecido laranja manchadinho. Lembra que a gente precisa ter um pouquinho de sobra para que o tecido não desfie. O avesso ficou assim. O meu último quadrado. Gente, não é ajuda de duende. Para que eu não costure todos os quadrados na frente de vocês, eu já deixei 2 preparados. Agora o último, veja. Eu vou colocar o último pedaço do centro para fora deste aqui. Então, veja. Eu vou começar aqui no centrinho. E venho até o final. Lembra que eu coloquei alfinete, onde vou costurar, para que eu vire antes da costura e tenha certeza de que o tecido vai ser suficiente para completar o quadrado estampado. Não é suficiente, tá faltando um pedaço. Então, vamos colocar um pouquinho mais para dentro.
Eu viro. E ele vai ficar suficiente. Vamos à máquina. Quando ele fica meio tortinho, vale a pena arrumar para que ele fique reto. E novamente vamos costurar. Existe gente que fala que costurar no calor não é legal. Eu acho assim, o gostoso é você costurar numa sala arejada, coloca um ventiladorzinho, se possível, um ar-condicionado. Quando a gente está fazendo filmagem, não dá para colocar ventilador, a não ser que ele seja muito silencioso. E mesmo assim, é muito agradável o que eu estou fazendo, principalmente vocês assistindo. É muito legal mesmo. Novamente, eu vou mostrar como passar. Lembra, gente, o que nós vamos fazer é passar no direito, não deve haver ruga, não deve haver franzido. O nosso tecido precisa ficar como se fosse um tecido só. Seria somente um pano. E para que esse pano? Faz parte do planejamento e também faz parte da surpresa. O nosso pano vai ser um pano maior, quadrado, com um desenho no meio, não muito figurativo. Já ficou. Agora eu vou acertar o tamanho. O primeiro nós vamos prolongar o lado do nosso quadrado. E agora, nós vamos deixar do tamanho de um que já está pronto. Ficou do tamanho. Agora eu coloco aqui para tirar o excesso. Não cortou tudo, passo de novo. Importante, antes que tenha cortado tudo, vale a pena segurar a régua para ela não sair do lugar, para que, se for necessário passar novamente a segunda vez o cortador, esteja tudo no lugar como a gente quis. Então, gente, agora chegou a hora de montar os nossos quadrados.